Olá meninas, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou Nanda Marques, sou terapeuta, sou empreendedora, esposa do Mozão, né? E hoje estamos aqui, ó, com esse novo projeto que se chama Poderosa Cast Mais. Né? Então, esse lugar aqui, né, ele foi projetado, foi pensado especialmente para você, mulher empreendedora, mãe, que tem uma história que eu tenho certeza que pode inspirar outras mulheres. E você vai sonhando aí, já vai pensando qual será a sua pauta, o que você vem trazer aqui para Poderosa Cast Mais, porque logo mais você vai estar aqui também vivendo esse sonho, esse momento aqui com a gente, né? E aí, a gente tava pensando quem a gente vai trazer para nosso primeiro episódio, né, do Poderosa Cast Mais. E ali eu tava conversando com Deus, como vocês sabem, tudo eu falo com o Senhor, pergunto a Ele. E aí eu fui dormir e o Senhor falou, dá honra a quem é de honra. E eu entendi na mesma hora quem seria a nossa primeira convidada, porque o nosso intuito também é trazer casais, mulheres e homens que trabalham juntos, né? Que tem ali aquela relação marido e mulher, empreendedor, enfim. E aí eu entendi que o meu primeiro convidado, né? Que ele já ficou logo bravo ali, logo pela manhã, porque ele teve que colocar a camisa dele. Ele disse, eu tenho que usar essa camisa. Eu disse, tem que usar essa camisa, mozão. Pode ser nem poderoso, não, é poderosa. E aí eu nem pensei em colocar um poderoso pra ele, né? Mostra aí, mozão. E o nosso convidado de hoje, né, que é o meu mozão, todo mundo já conhece. O meu Instagram bomba quando eu coloco o mozão, tá indo lá. Então, o meu convidado super especial, com todo o amor do mundo, é o mozão. E aí, mozão, como é que tá aqui hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão ver. Meu nome é Marques Filho, sou advogado, também sou empreendedor e empresário. E eu estou aqui de coadjuvante, estou aqui de visita, né? Estou aqui apenas para assessorar, ajudar, porque na realidade a condutora do canal, a condutora do projeto é a Nanda Marques. Obrigado pelo convite. Foi convite, foi? Um convite. Foi a força, não? Não, eu aceitei o convite. Você aceitou? Eu aceitei o convite. Meninas, e a nossa primeira pauta de hoje que eu quero trazer para vocês é como a gente começou a empreender juntos, né? Eu estava lembrando esses dias como a gente começou, foi bem interessante, porque a gente tinha saído para jantar numa sexta-feira e uma semana antes eu tinha falado para o mozão que eu estava pensando em dar uma pausa na minha carreira, que eu tinha uma loja que se chamava Nanda Marques Delivery, né? Que só era de sapato, bolsas em couro. E aí eu falei para o amor, eu estou muito cansada, eu estou precisando dar uma pausa, parar. E aí eu fiquei uma pausa, uma semana, não foi, amor? E aí a gente saiu para jantar e o mozão falou assim, ó, amor, lá, que a gente tem um prédio lá no centro, né? Tem um prédio lá no centro, e aí ele falou assim, olha, o prédio lá vai ficar vazio, que o pessoal que tinha alugado lá vai sair. E aí, o que você acha? Eu disse, amor, mas eu falei que eu queria dar uma pausa nessa parte de empreender, de trabalhar. Eu queria realmente ficar em casa, ficar com a minha família, estudar um pouco, né? E aí ele falou pra mim assim, vamos colocar alguma coisa lá. E parece, gente, que ele já tava adivinhando que vinha a pandemia, viu? Ele falou assim, vamos colocar uma funerária. A primeira ideia foi uma funerária. Eu disse, não. Foi, amor, e a segunda foi qual? Não, a primeira foi assim, algo que eu não sei porquê. Realmente não tinha sido, vamos dizer assim, pensado. Aceita a pandemia no Brasil. Era apenas comentário, era apenas... Mas não tinha nem falado ainda, não foi? Não tinha. A gente inaugurou o projeto em maio, mais ou menos, junho de 2020, e 3 meses depois estourou a pandemia. Então, veio na minha cabeça uma funerária. Eu disse, mas não, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar com funerária, mas uma funerária é bom, deve dar um dinheiro lá. Porque tem um monte lá, né? Tem um monte em volta lá, porque o negócio é próximo à Santa Casa e ali tem muitas. Aí ele falou até assim, olha, amor, mas o meu amigo, ele comprou um carro tal, mora na praia, não sei o quê. Começou a falar as coisas que os amigos dele que tinham funerária tinha. Eu digo, amor, nem por todo o dinheiro do mundo eu quero funerária, não quero não foi, amor? Mas porque também a gente já vinha estudando. Não foi simplesmente... Porque a grande diferença tem o seguinte, a diferença de ser empreendedor e ser empresário. Sim. Às vezes, as pessoas pensam que é a mesma coisa, e não é. Embora seja usada essas duas palavras como sinônimas, você é empreendedor, você é empresário, é algo totalmente diferente. Você é empreendedora, ou seja, você tem as ideias. As ideias, 99% são suas. Eu sou mais um empresário, eu sou mais aquele camarada que pega as suas ideias do seu empreendedorismo e vou
ver de que forma aquilo pode dar certo, de que forma aquilo pode ser colocado na prática. Por isso então, essa parceria é tão boa, né? Por isso, porque às vezes a pessoa, eu sou empreendedor, você tem uma ideia bacana, fantástica, aí você é compositora, mas você não é cantora. É uma comparação lógica, assim, simples para as pessoas entenderem. Como a gente conhece também muita gente que é vendedora, a gente tem pessoas que excelente vendedor, não é mas não é empresária. administrador. Empresário, aí, esqueça, porque tem um produto ele maravilhoso. bota o negócio para falir. Entendeu? E a gente conhece um monte, né? Um monte que a gente conhece. Assim, ele como vendedor, ou ela como vendedora, é espetáculo. Mas não vá administrar que você fale. Não é? E aí a gente sentada ali naquele restaurante falando sobre isso. Aí do nada, não foi mal. A gente tava ali conversando. E aí, como você já me acompanha, sabe como eu sou por esse lado, assim, muito espiritualizada, oro bastante, falo muito com o Senhor. E assim, tava ali conversando, e eu falei, não, amor, funerária eu não quero. A gente pensou também em colocar um consultório, foi meu dentista, enfim, porque lá... Não, era a clínica médica popular. Foi, a gente pensou nisso. Só que era muito difícil tratar com médicos, aquela coisa toda. E aí a gente tava ali comendo, e aí eu olhei assim pra frente, e eu vi uma tela, como se fosse uma televisão, como algumas visões eu tenho. E aí eu vi uma loja de produtos naturais, vi muitas ervas, muitas coisas, e a gente nunca na vida tinha pensado, não foi, amor? Nunca, nisso aí a gente nunca nem tinha pensado. E aí eu olhei assim pro mozão e falei assim, mozão, tu acredita no que eu vou falar pra você agora? Aí ele disse, o que foi? Eu disse, eu tive uma visão, e a gente vai colocar uma loja de produtos naturais. Eu falei, amor, aí eu disse, uma loja de produtos naturais, como assim? E aí também do nada, não foi? Tu lembra, amor, do nosso amigo também que disseram que tinha morrido? Isso aí, eu não posso deixar de dar o testemunho. Eu tenho um grande amigo, esse é um dos poucos que eu tenho, e ele sumiu. Ele era daqui de Maceió e desapareceu. Aqui tem uns 6 anos, já era? Já tinha mais de 6 anos que eu não via. Aí eu fui num salão de beleza de mulheres e tal, e procurei essa proprietária do salão, que também conhecia ele, por ele. Cadê fulano? Se você não sabe não, eu disse o quê? Ele morreu de uma tragédia, um acidente de carro no interior de Pernambuco. Eu digo, não fala isso não, morreu. Chorou, ficou triste. E aí eu comecei a pesquisar na internet esse acidente com o nome dele, não achava esse acidente em canto nenhum, questionava, ninguém sabia. Aí eu vou achar esse camarada. Aí comecei a procurar o nome dele, achei um CNPJ, e nesse CNPJ tinha um telefone que eu liguei, era de um contador que trabalhava para ele. Aí o contador me disse, olha, eu vou dar o telefone aqui da casa da sogra dele. Eu disse, ele morreu? Eu disse, não morreu não, ele está vivo. Eu digo, não é possível. Quando eu ligo para ele, eu digo, camarada, eu de Maceió, todo mundo me matou, chorei, emocionado mesmo, porque ele estava vivo. Aí eu disse, você está trabalhando com o quê? Ele disse, eu estou trabalhando com produtos naturais, eu tenho uma loja de produtos naturais. Justamente a ideia, a visão que ela tinha de botar uma loja. Eu disse, aquele exato momento. Você não acredita. Olha, fulano está com uma loja de produtos naturais, já está há 6 anos com isso. Uma loja ali em Boa Viagem. Uma loja em Boa Viagem, em Recife. E vamos viajar para Recife, que ele me disse que vai dar um suporte a gente e tal. E foi aí que, assim, Deus traçou a ideia para ela, deu pronta. Como deu, você vai falar depois, Casa de Ana, né? Casa de Ana, né? Coisa. E aí a gente foi para Recife, a gente foi para São Paulo. E a gente, naquela semana, a gente fez estudou tudo, não foi, amor? Como a gente é formado em biologia, né, ele passou 4 anos me levando para a faculdade e lá também estudou comigo, né? Isso também depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa história. E aí a gente foi para lá, estudou e quando a gente vê, a gente já vê com a ideia toda pronta, com a loja toda pronta. E do jeito que o Senhor tem me dado a visão das prateleiras, tudo não foi, amor? Eu queria tudo. Qual foi aquele material? A gente usa pino, né? Pino. É pino mesmo? Deve ser isso aí. Então, tudo como foi que o Senhor tinha falado, a gente fez. E graças a Deus, eu posso afirmar para vocês que a gente hoje aqui em Alagoas, porque ali para várias, né? A gente é muito forte, a gente é muito abençoado na parte do encapsulado, né, amor? A gente vem porque a gente entende, a gente estuda, a gente usa, né? Eu falo sempre para vocês da nossa suplementação, que é essencial, né? E até minha médica falou, Nanda, você perdeu 34 quilos e você não parece. O que você faz? A gente treina, né, a gente sempre treina, mas a nossa suplementação é todos os dias, né? Todos os dias a gente tem essa rotina da nossa suplementação. E trabalhar junto, como é que é, mozão? Diz aí. Trabalhar junto é você entender no que você é bom e no que o outro é bom. Porque você não pode ser 100%. Tá? Trabalhar junto é você saber aquilo que o outro agrega e aquilo que você agrega. E saber esperar que o outro faça. Então, não querer ser dono sozinho, não querer ser administrador sozinho. Tem que dividir tarefas. Aí você trabalha. Agora, eu não aconselho, vamos dizer assim, casais, principalmente. Isso Sim, aí eu vou ser sincero. Tá falando, né? Casais. Então, eu não aconselho aquele casal que já tem uma vida estremecida, aquele casal que já não vive bem, que já tem algum problema, e trabalhar junto.
isso só vai acirrar. Isso só vai acirrar. A não ser que eles queiram virar amigo ali e trabalhar. A não ser que virem amigo, deixem de ser um casal de marido e mulher, um casal afetivo, vai ser um casal de amigos. Aí tudo bem. Porque você tá junto. Como a gente sai? A gente acorda às 5h30 da manhã, fica junto na loja até a hora de dormir. Quer dizer, isso 365 dias no ano. Então, isso é algo assim que se não tem esse entrosamento, se não tem essa cumplicidade... Essa vontade, né? Essa vontade é porque melhor... é muito mais que amor. É melhor não arriscar, né? Por isso que tem um programa de televisão aí que faz esses casais, né? Que entram, é um programa da Record... acho que é da Record, que entra um casal. Power Camp. Mano. Diz que 99% dos casais separam. Porque não aguentam ficar ali 24 horas Não juntos. aguentam ficar juntos. E a gente fica, horas. E a gente fica junto 365 anos. 365 dias no ano nem tá junto, né? Então, é um cuidado que precisa ter, né? É um cuidado que precisa ter. Então. Não se inspire, às vezes, na realidade certo, né? Do outro, porque não é fórmula de bolo aqui, né? E não é fácil também, né? Porque no começo tem toda aquela euforia, aquela magia, tipo um namoro, tá começando, né? Isso. Aí depois já tem aquela vontade de tô cansada, todas as noites, eu tô cansada. Graças a Deus, hoje a gente chegou a esse termo, hoje não quer ir, não quer trabalhar, não vai pra loja, não vai. Não vai. Entendeu? Viver para trabalhar é uma coisa, trabalhar para viver é outra, entendeu? E o mozão, como vocês sabem, ele é assim, bem grude, né, gente? E aí, quando eu falava assim, eu preciso de um dia na semana pra ficar em casa, né, amor? Só que esse dia eu queria ficar em casa, sozinha, pra mim, pro salão, tomar um café com as amigas. Aí eu passei um tempo fazendo isso. Aí agora, mozão disse que também... É um dia de folga também. Não, vida, mas é pra você ficar na loja e eu ficar sozinha em casa. Se é um dia de folga, é folga conjunta. Vida, mas eu preciso do meu espaço também. Eu preciso tomar um café com as minhas amigas. A gente precisa falar sobre empreendedorismo, sobre casa de Ana, escovar o cabelo. Gente, ele nem quer mais isso. Aí eu tenho que ficar em casa com o mozão. Aí eu tenho que fazer o quê? Almoço, lanchinho, às vezes ele quer um pudim, alguma coisa, e eu tenho que ficar em casa pra fazer as coisas. Vida, mas eu quero um dia só pra mim. Tá certo. Tá certo? Aí a gente fica na quarta. Aí quando eu vou pra loja sozinho, de 5 minutos você liga. Não, agora eu pego a câmera e fico olhando o que você tá fazendo, porque você não está me atendendo. Porque lá em casa tem câmera, na loja tem câmera, e a gente fica se olhando, né? Aí ele está no telefone, está ali no telefone e não está me olhando, não está vendo o WhatsApp, o que ele está fazendo? E mudando de assunto, quer dizer, dentro do mesmo assunto, as mulheres, principalmente, uma coisa que você sempre reclama. A mulher que é empreendedora, a mulher que é... Vamos dizer que ela não seja nem empreendedora, mas a mulher que é empresária. Sim. Né? Porque às vezes ela não é empreendedora, que ela não criou aquele modelo de negócio, mas ela pegou um negócio de dizer, venda de sapato. Eu vou vender sapato. Então você sempre se queixou que o mundo comercial, o mundo em volta da mulher, o tratamento era totalmente diferente para o homem. Quando eles pegavam uma mulher, eles sempre queriam roubar, explorar, né? Fala um pouquinho disso. A gente vai entrar agora um pouquinho sobre Casa de Ana, né? Que vocês sabem que é um projeto que é voltado para as mulheres empreendedoras. A gente tem todo esse cuidado, né, de estar ali junto dessas empreendedoras, ajudando, trilhando, porque o empreendedorismo também é muito solitário. Muitas mulheres, ela tem esse sonho de empreender, né, de fazer as coisas acontecer, mas só que não é abençoada assim como eu tenho um marido sempre do lado, né? Fiz até ele colocar a blusa da Poderosa Cast Mais. Ele não queria mais assim. Poderosa, nem poderoso. E aí nem todas as mulheres têm essa bênção do Senhor na vida, né? Então, muitas das mulheres, elas são muito solitárias, né? Então, a Casa de Ana tem isso, da gente cuidar, acolher, trazer esse tratamento diferenciado de uma mulher para mulher. E eu sou terapeuta e a gente tem todo esse amor, todo esse tratamento, né? E aí, na primeira feira de Casa de Ana, eu já senti a diferença de quando a gente foi alugar ali as cadeiras, as tendas, tudo não foi Mo. E graças a Deus o Mo não estava nesse dia, porque chegou algumas coisas e ficaram faltando mesas, cadeiras, de toalhas. E aí eu chamei o proprietário e eu falei assim, olha, tá faltando algumas coisas. Aí ele disse, você não tá gostando não? Eu disse, não é a questão de não gostar, é que tá realmente faltando, e as meninas locaram, e a gente precisa colocar as mesas para as meninas da feira. Ele disse, se você não estiver gostando, você devolva, que a gente vai embora, porque eu tenho um monte de eventos para fazer. Você imagine, a gente ali 9 horas da manhã, esperando as meninas para organizar, fazer ali toda a feira, e a pessoa chegou e falou isso. Então, ali comecei a chorar, fiquei revoltada. Eu tenho certeza que se fosse de um tratamento para outro, ele ia falar isso? Se fosse de um homem para outro, não. E se ele está gostando, não, então deixa aí. Então, a gente sente esse diferenciamento, né, de um homem para a mulher e de um homem para um homem, assim, a gente se sente assim, às vezes humilhada,
né? A gente não se sente com o mesmo valor, eles não têm esse carinho, e graças a Deus o Senhor colocou lá o seu Ziel para cuidar ali da gente, e ele tem todo esse amor com a gente, mas para chegar até essa pessoa que tem essa consciência, que tem esse cuidado, foi difícil, né? Porque a gente tem ainda esse trabalho, né? Como é que eu posso falar? Essa luta, né? Porque o homem, ele trata a gente com diferença mesmo. E quando você tá conversando, quando é uma coisa pequenininha, né? Que ele diz assim, hoje vai, amanhã não vai fazer. Então, quando é um evento maior, quando ele realmente, né, ganha ali mais, tem mais visibilidade naquele trabalho, ele trata melhor. Mas você ser mulher e você estar começando é difícil, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando inauguramos a loja, Natureza Rainha, como eu estava falando, estourou a pandemia. E aí nós tivemos Covid pela primeira vez. Eu fui ao infectologista e foi feito exame constatado, tal, minha esposa, minha filha, nós três, eu, minha esposa e minha filha. Covid. Com 6 meses depois, eu com os mesmos sintomas, elas com os mesmos sintomas. Acho que nem passou tudo isso, vida. Foi 6 meses. Foi? Procurei um infectologista, ele disse, impossível. Não pode, só pega uma vez, porque na época era um mito, na época ninguém sabia realmente nem o que era Covid e nem se podia se infectar mais de uma vez. Sim. E aí ele disse, não é possível, faça o exame. Fez o exame, resultado. Tivemos Covid 4 vezes, eu e ela, comprovado. Então hoje em dia eu entendo quando me dá um branco, não só em mim, dá dela. Dá muito. Né? E dá um branco, dá um apagão. Eu digo, isso é fruto da Covid. Amor, e aí, quando a gente começou a loja Natureza Rainha, que com 3 meses não foi a Covid e não foi, amor? Foi. E a gente começou, meu Deus, e agora? E eu falei assim, Senhor, o Senhor me não deu a visão, deu tudo pra gente parar aqui agora, não foi, amor? Com 3 meses que mandou fechar o comércio. Eu digo, pronto, aí não abriu, já vai quebrar, já vai fechar. Tá lascado, ó. Aí eu peguei e fui ler tudo que eu tinha de material. Como eu disse no início da apresentação, eu sou advogado. Eu fui ler todo o material que eu tinha publicado, assim, que tinha sido publicado sobre a legislação que lojista, falava, né? Sobre o lojista no comércio, o empresariado de um modo geral, no comércio, abrir ou não. E fui observar que existia no decreto que mandava fechar o comércio, certo? A liberação para farmácias, para supermercados, essa coisa toda. E fui observar que no nosso CNPJ, ele tinha de um dos KNAI, alguma coisa assim, que no termozinho que dá, para supermercado. E também, como a loja de produtos naturais, ela é tida como uma farmácia do naturalista, porque a pessoa que é naturalista, ele não usa produto químico, ele não vai numa farmácia comprar nada, ele só usa produtos naturais. Aí eu disse, não, nós estamos cobertos. Aí peguei esse decreto, inclusive aí tinha também saído um decreto do governador, e digo, não, estou na mão. Parece que eu estava adivinhando o que ia acontecer. Tirei a cópia e fiquei lá na loja. Aí, com uns 3 ou 4 meses, né, que estourou essa bomba toda, chega duas viaturas na porta da loja. Fechar. Vocês estão abertos por quê? Fecha a loja. Eu digo, não, nós estamos abertos porque o governador e o presidente da República permitiu. Está aqui os decretos. Aí o cara olhou, realmente, está tudo aberto. E também porque daí a gente ficou aberto. E também, né, amor? Serviço essencial. Serviço essencial. A gente era um serviço essencial, né? E a gente parecia mais aqueles astronautas, né? Com aquelas coisas. Gente, era um capacete com um negócio de acrílico, assim, não era nem... A máscara. E a máscara por baixo. E eu ficava 24 horas limpando tudo com água sanitária. E o álcool 70. Era uma loucura. Todo. Mas graças a Deus a gente sobreviveu e a gente aprendeu bastante. Dizer, pegamos Covid 4 vezes, né? Mas a gente sofre até hoje, né? Com as sequelas. Mas eu acho que na pandemia foi onde a gente mais cresceu, não foi? A gente deu assim... Mas aprendeu e a gente também cresceu, porque o nosso encapsulado, tudo que tinha, a gente estudava, a gente indicava, a gente falava. Mas é esse o diferencial. A gente tem um diferencial muito grande. Dificilmente um cliente entra na nossa loja para ele não voltar. Quando ele entra, a gente cativa. Certo? Não só pela forma do atendimento, a delicadeza, a presteza. Ele se sente importante pelo atendimento que ele recebe, pela capacidade. Ou seja, a gente se prepara todo dia. Todo dia a gente está estudando a gente ama o que a gente faz, né? Sobre um determinado suplemento. Entendeu? Todo dia a gente se prepara sobre um determinado suplemento. E o mais importante, a gente toma todos. E eu tomo tudo para testar. A gente toma todos. E quando chega nos exames laboratoriais, se comprova que realmente os exames são fantásticos. Depois que a gente tá vivendo mais do natural, a gente parou até de usar mais Botox, que a gente era viciado, não era muito. Não precisava nem ser 6 meses. Desde os meus 20 anos, quando eu conheci Jamoso, a gente já colocava Botox. Então a gente tem uma parada, né? Pra você ver como o produto natural, ele cuida da pele, ele cuida, né, de tudo. Então, até o Botox que a gente usava bastante, a gente nem usa tanto mais hoje, né? Verdade. Então,
assim, o maior segredo da gente trabalhar junto acho que o primeiro é a gente querer estar junto, né? A gente conhecer o limite, a gente conhecer a forma como o outro trabalha, a gente também saber escutar, né, amor? A gente também, quando o amor tá falando alguma coisa, eu era muito agitada e tudo, vocês sabem, né? Vocês me acompanham lá na Nanda Marques, terapeuta de mulheres, eu era bem agitada, tenho TDAH e tudo mais. E aí a gente precisa escutar. O que você tem para falar aí? Fala, a gente escuta. Hoje mesmo, mozão, gente, ele me fez uma raiva que ele nem sabe que ele me fez raiva. Por quê? Eu sou, como é que você fala? Eu sou muito Caxias, negócio de hora. Metódica, que sou ela e fala. É Caxias, você falava antes. Gente, era pra gente estar aqui, era 9 horas ia começar a gravação, mas 8 horas era pra gente estar aqui com o Romildo, pra gente fazer a gravação de entrada e tudo, né? E aí, o mozão, 7h30, o mozão ainda tava se arrumando, ia tomar café, e eu, bora, e eu não queria, sabe, ficar, bora, porque ele já ia se irritar, e a gente ia se irritar ali, e eu não gosto de fazer nada irritado, eu prefiro nem fazer. E aí eu fiquei ali, Senhor, orando, Senhor, me dê paciência, me dê sabedoria, me dê o espírito terapêutico nesse momento, que se o Senhor me der força, eu pulo no pescoço do mozão, porque ele me fez raiva, e eu fiquei ali quase me tremendo todo, e ele, não, amor, mas não sei o que, eu digo, mozão, mas 8 horas é pra gente estar lá, porque tem o trânsito, né, então eu faço as coisas assim tudo 1 hora antes. Se você, pra chegar aqui 9 horas, eu vou estar aqui 7h30, mais ou menos. Porque eu fico com medo do trânsito, eu fico com medo do carro bater, eu penso em tudo, eu sou daquele jeito. Então, a gente tem essa diferença que até um tempo foi um problema, foi um sofrimento. Hoje, nem tanto, né? Apesar que eu fiquei bem nervosinha, né? Como a Tainá fala, mamãe, eu tô com dor de diarreia, que ela fala, né? Eu tive dor de diarreia hoje pela manhã, então o mozão já me ajudou ainda nisso, né, ainda me deu mais raiva, mas nada do que a terapia, né, com todo esse conhecimento e essa vontade, né, sempre existe a vontade de você mudar, de você se acalmar, relaxar e você fazer o que é melhor para os dois, né, amor? Não é só um nem outro, mas a gente se escutar, a gente entender que o outro é um ser diferente que não vai fazer, né, que você acha que é certo, porque o que é certo para você pode ser errado para mim, o que é errado, e assim vai, né, amor? Mas quando a gente tem vontade, quando existe respeito e a escuta ativa, que é você escutar o outro, tudo dá certo, né? E as pessoas acham que só é amor. Acho que já é quase o último, né, amor? De tudo amor. Verdade. Porque, verdade. Não, como eu disse, a pessoa tem que entender que o outro é melhor do que ele em algumas coisas. Entendeu? Não significa que você é menor ou você é menos capacitada do que o outro, mas por alguma razão o outro é mais capacitado do que você em alguma coisa, não é verdade? Então eu jamais vou querer discutir, jamais vou querer debater com você, vamos dizer, nessa área de criação, nessa área de internet, de criação. Ela criou isso aí eu não sei nem mexer, eu não sei nem para onde vai isso. Como vendedora, eu desconheço mas poucos vendedores, entendeu? Que tem a capacidade que você teve. E você nunca fez curso de vendas. É uma coisa nata. É uma coisa nata sua. Essa sua capacidade de convencimento. Porque o vendedor nada mais é, certo, do que uma pessoa que convence outra a comprar. Quando o outro vem, eu quero comprar aqui um ômega, e você vende um ômega, top, você não é vendedor. Mas quando ele entra para comprar um ômega, e você vende um Q10, você vende Isso é um produto caro, viu, gente? Dimalato, você vende, sabe? E você aí sim, você é um vendedor. Ou seja, é aquela pessoa que convence o camarada a comprar, às vezes, o que ele não está querendo. Né? E eu desconheço, mozão, uma pessoa que seja administrador como você, que seja esse marido que sempre está me apoiando, me ajudando. Eu sei que não seria possível estar aqui se não fosse pela sua ajuda, pelo seu apoio. Tudo, mozão, acredita, né, amor? Tem que acreditar, como eu disse, você é empreendedora. Você é empreendedora, você tem as ideias. Cabe a mim... Bom, mas tem ideia, né, que é muito louca. Sim, mas aí eu ia concluir. Cabe a mim, como o empresário, como o administrador, ver a que ponto isso vai isso aqui hoje eu falo loucura, não? Fluir. Foi loucura, né, amor? Não achei. Eu não achei loucura. Primeiro, porque eu vejo a capacidade em você de desenvolver isso. Segundo, porque, vamos dizer assim, você já está nesse meio. Quem está no Instagram fazendo o trabalho que você faz diariamente? Mas é você diferente movimenta, aqui eu fiquei mais nervosa. Quantos Instagram você movimenta? Eu movimento, tem que contar, Loja Natureza Rainha, Nanda Marques, Casa Diana, América Máfia Fitness, Nanda Marques Story, né? Acho que são 5, né? Você movimenta 5. E eu não quero fazer mais isso, por favor, Poderosa Cash. Eu quero já colocar lá em Nanda Marques, porque é muito, então, né? Quem movimenta 5 Instagram, alimentando conteúdo todo dia para 5 Instagram, então...
Eu lá em Entendeu? casa, eu faço ali a janta, o almoço, tudo, eu já paro ali um pouquinho e muitas das vezes eu escondo o telefone para ele não ver que eu tô trabalhando, porque, gente, é quase 24 horas assim, eu só não vou quando eu tô dormindo. E às vezes, final de semana, eu espero ele dormir, vai ali quietinho, ele vai dormir, né? Aí eu fingo que tô dormindo ali, aí pego o telefone, tá aqui, boto no silencioso, apaga aqui, deixa a luz bem no fraquinho e vou respondendo o cliente, vou falando sobre casa de Ana, porque as meninas da feira, enfim, é muita coisa. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Dele também não ficar tão vendo que eu tô quase 24 horas aqui trabalhando. Então, a gente quase uma máquina ali mesmo. Até tem que dizer assim, mostrar pra ele assim, ela não tá trabalhando 24 horas ali, mas eu tô. Às vezes eu tô com o celularzinho escondido ali, boto no silencioso, ele nem sabe dessas coisas, né, Vira? É por isso que eu falei, que quando falou do podcast, eu não vi muita dificuldade para você. A princípio, você pode ficar nervosa, é natural, todo novo dá medo e tal, mas assim, você já está acostumada com isso, entendeu? Você já está acostumada de estar falando, pessoas, né? tá expressando, Eu gosto, tá né, passando. de E você pessoas. gosta de mexer com gente, né? Você Eu gosta amo, de passar a sua opinião, você gosta de comentar. Então, eu não vi muita dificuldade, tá? Eu não vi muita dificuldade, por isso que eu fiquei tranquilo quando você falou isso. Não, Ô, Mo, e assim, a diferença de idade no empreendedorismo muda um pouco? não muda nada. Você não acha não que muda? Muda o seguinte, a pessoa que, vamos dizer assim, se acomodou e a pessoa que não se acomodou. Eu adoro começar negócio novo. Você gosta. Então, minha irmã, ela diz o seguinte: como você vai numa academia se exercitar, se você não exercitar o seu cérebro, você envelhece antes do tempo, você morre antes do tempo, porque seu cérebro para, ele se acostuma. Meu pai fazia palavras cruzadas todos os dias. Ele dizia assim, a palavra cruzada mais difícil que tinha, ele perdeu a graça para mim, que eu faço ela todinho, o livro todinho em 3 minutos. Então, o que é que ele fazia para achar mais difícil? Ele cobria, tem negócio de vertical e horizontal. Sim. Ele fazia só um e tinha que matar todas as palavras. Todas as palavras. Então, ele vai ser só o vertical ou só o horizontal e tinha que matar todas as palavras para começar a dar graça, porque tinha perdido a graça. Porque já tinha feito, já estava tão exercitado. Então, o cérebro, tem a pessoa que é sempre motivada e tem a pessoa que é acomodada. Então, se você está em qualquer negócio e você já está acomodado, talvez seja a hora de você mudar de negócio ou mudar o seu negócio, entendeu? Eu não me permito ficar acomodado. Entendeu? Eu não permito ficar acomodado. Eu fico sempre... um produto novo, eu quero botar na loja, aí eu fico ali estudando que produto eu vou botar, quais são as tendências. Quando ele está com muita em dúvida, né? Aí ele fala, amor, o que você acha disso? Porque você sabe, esse nosso mundo de moda, produto natural não é diferente do mundo atual. É muito modismo. Então, lança-se hoje um produto no mercado, é uma febre, todo mundo quer. E daqui a 3 meses ele some, ninguém quer mais, já quer um outro que surge. A mesma coisa como roupa, sapato. É o modismo, A única coisa que cai de moda é antibiótico. Né? Porque você viu hoje terapeuta, ninguém nunca criou outra coisa para matar uma bactéria, não são antibióticos. Né? Antibiótico, então ela muda os nomes, cria-se novas marcas, mas é antibiótico. Né? Vida, e depois eu também quero trazer aqui para as meninas, que a gente fala tanto sobre a loja de produtos naturais, a gente trazer um fornecedor, a gente trazer como elas podem abrir, né? Como pode criar o seu próprio empreendimento em casa, né? Trazer isso. O empreendedor, principalmente, não sei, vamos pensar principalmente, mas o empreendedor, não vamos esquecer empreendedor, que aí não seria empreendedor. O empresário, empreendedor, ele vai criar, não, ele é empresário, ele quer tocar uma loja de produtos naturais. A primeira coisa ele tem que fazer o que a gente fez, passar um ano estudando. E viajar, ir para São Paulo, olhar as lojas, olhar os distribuidores, ficar na internet umas 5 horas por dia, entendeu? Literatura, para se preparar. Porque quando um cliente entra na sua loja, que ele lhe pergunta, o que é bom, o que é que você me indica, porque meu colesterol está alto, e você ficar gaguejando, você não sabe ele já pega logo. Ele vai embora. Você vê que tem um concorrente que chega... Né, e outra coisa, não é você ter só um tipo, você ter vários, porque aí o cliente ele escolhe. Ele que vai escolher. E às vezes uma marca é bom para fulano e outra marca é para ciclano. Outra coisa, então... não se influenciar pela essa questão. Né? Quando a gente vai na médica, a médica sempre pergunta, você está tomando tal marca? Eu digo a ela, não. Estou tomando tal marca e tal marca. Ela sempre que os resultados estão excelentes. Bom, lembra do vinagre de maçã? Pronto, vinagre de maçã, minha cardiologista achou que era uma piada. O que é isso, vinagre de maçã? Quando ela pegou meus exames, que ela viu os resultados, ela me disse, mas como é que você usa mesmo? Eu digo, doutora, a senhora disse que era um mito. Era um mito. Né? Entendeu? Então, eu que tinha um triglicérides de 400, baixou para 110, aí ela se assustou.
Foi, verdade. E tantas outras coisas, né, E amor, que a tantas gente outras vive. coisas, verdade. E é isso, mozão. Muito obrigada. Tu levanta, eu vou aproveitar o beijinho. Obrigado. Ai. Tu consegue? Muito. E aí, gente, no próximo a gente traz mais mozão pra gente falar sobre outros assuntos. E eu quero trazer pra vocês falando sobre o produto natural, né, amor? Loja, tudo essa parte, porque eu tenho certeza que E falar mais sobre É. Casa de Ana. Casa de Ana. E é isso, maravilhosa Senhor, poderosa Cast Mais. Até mais.